Então abra a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, e vamos ler ele com a ajuda de Deus, que é a boa guia que ele nos dá do seu Espírito Santo. Vamos ler. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniam perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábola e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profundo, não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raízes, secou-se. Outro caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então aproximaram-se os discípulos e lhes perguntaram: por que lhes fala por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas aqueles lhes é dado, mas aqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falou por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, não entendam, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido de mau grado, e ouviram com os ouvidos e fecharam os ouvidos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração e convertam-se e sejam por mim curados. Só até essa parte aqui, irmão. Bom, irmãos, essa parábola aqui, aliás, esse dia de parábola que estava profetizado, Jesus, ele tirou esse dia inteiro e ele pregou muitas parábolas. A gente não sabe se ele pregou até mais parábolas do que essas que estão registradas, mas naquele dia ele sentou lá e começou a falar através de parábolas por aquele povo. Por quê, irmão? Porque a parábola é um dos métodos de ensino que Jesus Cristo se utilizou para falar com o povo, para trazer o povo para fazê-los entender o reino de Deus através do quê? De situações comuns que eles conheciam, de momentos corriqueiros que eles conheciam. E Jesus usou cenas cotidianas para falar com aquele povo. Ele falou através de cenas de casamento, agricultura, pecuária, negócios, até vida familiar e religiosa. Várias parábolas dentro desse contexto. É a forma de Jesus colocar o judeu dentro daquele ambiente que ele conhecia, para ele entender o reino de Deus, irmãos. Para entender o reino de Deus. Então o Senhor falou através da vida comum do povo. E de certa forma, ao mesmo tempo que ele fala com o povo pobre, com o povo humilde e o povo sofrido, ele também falava em parábolas com aquele povo soberbo e autossuficiente que faziam de tudo para levar uma vida diferente do povo pobre. Dessa forma, o Senhor atingiu o coração do povo simples e ao mesmo tempo se mantinha em oculto a mensagem para os soberbos e os ricos, né? Então, Jesus Cristo, usando deste método para conseguir falar com o povo mais simples, olha o cuidado que Jesus tinha, falar de uma forma de vida cotidiana, porque o interesse que ele tinha era que as pessoas entendessem o que ele estava falando. E a importância dessa parábola,
a semente, tá? Era para fazer com que o povo entendesse, né, a aplicação dessa parábola, né? Ou seja, era para eles entenderem do conceito de agricultura, que era a forma mais comum de trabalho deles. O povão pobre era aqueles que trabalhavam mais com agricultura, né? Era o conceito da aplicação daquela parábola. Eles entenderem que não basta lançar a semente, isso depende de onde a semente cai, como que a semente foi colocada, aonde ela caiu. E aí Jesus, ele começa a desenvolver a sua parábola, né? A gente tem que entender outro ponto, né? Eu separei aqui através de um estudo, eu fui fazendo a separação para a gente poder entender a parábola. Primeiro, a gente vai abrir aqui e mostrar alguns conceitos da parábola para depois entrar na pregação da parábola. A gente tem que entender, quando a gente lê aqui, que Jesus Cristo, ele está dando ênfase, né, ao semeador. O semeador, ele sai para semear, e a gente tem que entender que ele fala de um semeador. Ele não falou semeadores. Por que eu estou falando isso? Gente, naquela época, eram famílias inteiras que saíam para semear no campo do pai. Às vezes saiu o pai, o filho mais velho, a filha, bababá, mas Jesus fala, um semeador saiu para semear, porque ele carrega uma preciosa semente. Jesus, ele está dizendo somente uma pessoa. E por que ele falou isso? Porque esse semeador é ele. Ele é único, não tem outro. Inclusive no Evangelho de João, ele diz, a semente não é dele. E ele fala, e eu vos falo as palavras que eu ouvi diante de meu Pai. Jesus, ele está dizendo, as palavras que eu falo não são minhas, são as que o meu Pai mandou eu falar. Ou seja, a mensagem é de Deus. Foi ele que mandou. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 38, está dizendo exatamente assim. Eu falo do que ouvi junto de meu Pai. E vós fazeis o que também ouviste junto a vosso Pai. Que ele está agora indagando os fariseus que queriam o mal dele. Ele fala, eu estou falando para vocês só aquilo que eu ouvi diante de meu Pai. Não são minhas palavras. Não são minhas. E aí segue, né? O grão, Jesus Cristo diz, e ele leva a semente. Observa, irmãos, ele não dá ênfase ao semeador. Ele não deu nome para o semeador, ele não deu uma vida, ele não falou nada do semeador, ele não deu nenhum adjetivo. Ele falou o bom semeador ou ruim. Não. Mas a semente, ele dá atenção. Ele fala que o semeador saiu a levar a preciosa semente. Por que ele está fazendo isso, irmão? Porque o poder de Deus não está em quem semeia, está na semente que ele leva. Ou seja, não olhe, irmão, não se preocupe com o pregador, o Josafá, ou o irmão Roberto. O poder de Deus não está em nós, o poder de Deus está na sua palavra. A palavra de Deus é poderosa para operar na vida daquele que crê. Até a palavra de Deus escrita no muro, se alguém lê aquela palavra e tiver fé no coração, o Senhor opera na vida daquele que crê na palavra. Então Jesus Cristo, o outro ponto importante, ele está dando ênfase na semente, que é a preciosa palavra de Deus, né? Tem outro aspecto também. Jesus, ele não faz Jesus Cristo, quando ele começa a desenvolver a parábola, né, ele começa a criar as situações adversas de onde essa parábola pode cair, né? E aí vem as circunstâncias da onde essa parábola está sendo lançada, né? Ou seja, como que ela vai desenvolver? E Jesus então começa a explicar para aquelas pessoas ali que a parábola, a semente, ela vai depender do coração, que é a terra que ele está dizendo, né? Jesus, ele começa a explicar, olha, o semeador saiu a levar a boa semente, mas aí ele começa a desenvolver, a semente cai em locais diferentes.
E aí é onde a gente vai começar a entender, né, quais são as diferenças dos desenvolvimentos e dos desdobramentos da onde essa parábola, aliás, essa semente começa a cair, né? Então a gente tem ali Jesus Cristo também nessa parábola, ele explica: olha, vocês estão me questionando, vocês estão me pedindo sinal, mas nos dias de Salomão, a rainha de Sabá, ela veio lá dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E o que ele está querendo dizer com isso, irmão? Ele fala: está aqui um que é maior do que Salomão. Vocês não estão precisando sequer sair de longe. Eu vim dentro das vossas habitações, dentro dos vossos termos, dentro das vossas cidades. Foi eu quem fui de cidade em cidade falar com vocês. O próprio Deus. Não foi Salomão. Está aqui quem é maior do que Salomão. Ou seja, Jesus está falando, naquele tempo uma mulher rodou não sei quantos quilômetros para ouvir um homem falar. Um homem que tinha uma sabedoria diferenciada. Está aqui o próprio Deus, maior do que Salomão. E vocês me rejeitam. Vocês não querem a semente. A semente não entra em vocês. Ao contrário, quanto mais eu falo, mais irritado vocês estão ficando. Vocês querem me matar. Chegou um momento que Jesus ele fala isso, tá? Então Jesus, né, ele começa a desenvolver a sua parábola, né? Ele começa a desenvolver a palavra porque ele precisa fazer a aplicação daquele ensinamento. Então Jesus ele está criando as condições da parábola. Ele está falando: gente, olha, eu sou o semeador. Eu vim trazer a vocês a palavra que germina e que vai dar vida. É a palavra, é na semente que está o poder de Deus. Mas nem todos vocês, a parábola, a semente, ela vai desenvolver. Por quê, irmão? Porque ele explica em alguma dessas partes da parábola que se não houver raiz profunda, você vai morrer. Se não houver raízes, se você não desenvolver, haverá morte. E ele fala, vai vir um sol quente. Ou seja, dependendo daquilo que acontece na sua vida, irmão, muitos vão achar melhor parar por ali. Não aguenta mais. Vou parar. O único combustível que vai te dar força para superar tudo isso é enquanto mais você conhece o evangelho, mais você vai amar Jesus, mais você vai persistir, mais você vai continuar. Então Jesus Cristo, começando a desenvolver essa parábola, né, ele já começa a dar sinais de que nem todas vão vingar, né? Então, a semente caiu, ou foi lançada. Em alguns casos ela cai, em outros casos ela está sendo lançada. E ela é lançada pelo caminho. O que acontece no primeiro momento que ele fala aqui? Ela cai no caminho, vem ali as aves e come e levam embora. Não dá nem tempo de entrar na terra. Não dá nem tempo de fazer morada e brotar dentro da pessoa. Isso são circunstâncias da vida. A pessoa encontra o evangelho, acha interessante, mas não dá 1 ou 2 dias, já se esquece. Ela tem outros compromissos, ela tem outras preocupações na vida. E depois ele diz, aquela que caiu entre pedregulhos. E o que aconteceu com ela? Entre pedras não cria raízes profundas. Ela não consegue criar raízes, vem o sol e ela morre. Aí vem aquele sol e ela não aguenta ir muito fundo. A outra fala que ela foi lançada entre ervas daninhas, ou seja, mato, coisa que não tem utilidade alguma, e sufocada também morre. Ou seja, mais para frente a gente vai explicar para vocês o que é cada situação dessa, tá? Então ela não consegue desenvolver e morre, até que por fim uma outra que caiu em boa terra e ela produziu colheita além da expectativa do semeador. Ou seja, ela deu em abundância, como ele fala, 30, 60 ou até 100 por um. Uma semente, dando 100, dando 60 ou dando 30. Tá? Então, irmão, o nosso coração é essa terra.
É a terra que Jesus Cristo está lançando a semente. E hoje, nesta pregação, a semente está sendo lançada. Alguns estão recebendo a semente. Você que já recebeu a semente, hoje essa pregação é como um regador, é uma água que está lançando sobre você, para que essa semente comece a descer as raízes, comece a se aprofundar cada vez mais em Jesus, não aqui. Como a irmã acabou de falar agora há pouco, né? Que nós conhecemos o Evangelho. Aqui é Evangelho de Jesus. Nós não estamos presos aqui, não estamos pegos aqui. Nós estamos em Cristo Jesus e dele a gente não larga mais, né? Então ele começou a explicar, né? E agora, por que Jesus conta todas essas histórias? Ele começa a contar várias. Se a gente for ler aqui, ó, as parábolas têm a ver com semente, né? Aqui tem a parábola do joio e do trigo, a parábola do grão da semente e da mostarda, a parábola do fermento. Todas elas envolvendo uma semente, que a semente aqui, irmãos, é a esperança de vida. A semente significa vida para o ser humano, nascer, morrer, nascer, brotar, dar comida, dar alimento. Significa, tem vários ângulos e vários aspectos. Tem o ângulo de quem semeia. A pessoa que semeia e vê a sua lavoura grande, ele fica feliz, ele fica alegre, ele fica satisfeito. Como Deus vendo a gente como árvores, irmão, crescendo e enchendo as nossas galhas de fruto e alimentando quem precisa, né? Então, Jesus, ele fez nesse dia várias parábolas referente à boa semente, tá? Então, quando o coração está preparado por Deus, quando a pessoa está querendo encontrar o Senhor, ela teme a Deus e ela encontra esta semente, ela abraça, é a terra que abraça a semente e engole essa semente para que ela possa germinar e dar fruto, tá? Ou então ela vai logo sentir a rejeição, né? E aí tem o objetivo de Jesus Cristo, né, para levar essa parábola dentro do seu meio, daquele judeu, como nos dias de hoje também as pregações são adaptadas para o nosso dia, irmãos, tá? Os nossos dias de hoje, né? E tudo isso Jesus falando por meio de parábola também para cumprir a profecia que foi feita lá em Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 9, está dizendo assim: então disse ele, vai e diz a este povo, ouvis de fato e não entendereis, e vedes em verdade, mas não percebereis. Engorda o coração deste povo e faz-lhe pesados os ouvidos e feche-lhe os olhos, para que não vejam com os seus olhos e não ouçam com os seus ouvidos, nem entendam com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Havia uma profecia, e Jesus então ele vai, e ele começa a falar em parábolas, e ele começa a falar do jeito cotidiano dos pobres que estavam ali, as pessoas rejeitadas pela elite, os simples, aqueles grandes, os sacerdotes que viviam da ajuda ou seja, era o que o povo dava para eles, eram aqueles homens ricos, bem vestidos, e ele vendo Jesus Cristo falando com tanta sabedoria, falando, e as palavras de Jesus ia gerando esperança de vida para o pobre. O pobre estava começando a entender, então eu não sou de todo rejeitado, então Deus ainda nos ama, então Deus está na minha vida, e Jesus Cristo levando a esperança de um reino melhor para se viver. Jesus Cristo dizendo a eles, não coloque expectativa em sua vida, não espere nada por esta vida, ao contrário, né? Use esta vida para ganhar o reino. Use a sua vida, essa vida é passageira e você não tem muita expectativa nessa vida. Agora é a hora de você cair na terra com a sua vida, deixa ela morrer para que dê fruto de louvor a Deus, de glória a Deus. Irmãos, às vezes a gente fica esperando no irmão que vai pregar, ou alguém que vai falar alguma coisa, ou alguém que vai trazer, né? E a gente fica esperando sempre o quê? O leite. O que é o leite racional? O leite é a comida
que alguém preparou. Alguém pegou e trouxe para você, colocou na sua mão. Mas chega um momento que nós precisamos avançar. Nós não podemos ser mais filhinhos, nós temos que ser filhos maduros, grandes, raízes profundas. E a gente tem que chegar um momento em que vai ter que ajudar os novatos, os novos que chegam. Ou seja, já passou da hora de você tomar leite. Você é que tem que preparar o leite de outros que vêm chegando. As pregações de Jesus é isso, era para deixar os apóstolos maduros, porque uma hora Jesus ia embora, e eles é quem iam continuar o trabalho que Jesus começou, né? Então, irmãos, Jesus Cristo está aqui avançando com o seu método de ensino, usando justamente o que? A parábola, as parábolas das sementes, né? E aí ele fala da semente no caminho, que significa para nós nos dias de hoje, irmão, ouvir o evangelho. A semente é o evangelho. Pregação sem evangelho não tem semente, é bornal vazio, é semente morta. Pregação que fala do evangelho é pregação com semente, porque é o evangelho que vai brotar no coração das pessoas. Então nós precisamos ouvir e pregar e falar do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Falar reconhecendo, somos pecadores, Ele é perfeito, morreu em nosso lugar na cruz, pagou toda a dívida com Deus, e hoje o que Ele espera de nós é a nossa confissão, que somos pecadores e carentes da sua misericórdia, e está nele a nossa salvação. Essa é a mensagem que você precisa levar, irmão, não muito mais além do que isso, né? Então, irmão, esses são essa é a palavra da mensagem que a gente deve levar. Então, a semente, o que é? A semente é o evangelho. E os pedregulhos, aquela que caiu nos pedregulhos, irmão, são essas pessoas que recebem o evangelho com alegria, tem até um certo entusiasmo, mas isso são coisas momentâneas. Achou bonita a pregação, ai que bonita a pregação, e aí gera até uma certa alegria, mas ela não criou, na verdade, raiz, ela não gerou amor de verdade por Jesus, ou pelo evangelho. Logo o entusiasmo passa, logo a emoção passa, e a mensagem se esfria e se esquece, porque a semente caiu entre pedregulhos, não se aprofundou. É Jesus Cristo quem está falando isso, irmão. E ele, as parábolas dele, se a gente for observar, tem quase todas a mesma linha. Como a gente já falou há pouco tempo atrás aqui, o fogo da candeia das virgens é amor por Jesus, amor pela volta de Jesus, amor, o amor tem que estar aceso, como uma noiva espera o noivo com amor. Com amor. Então aqui é a mesma coisa, caiu em pedregulhos, ou seja, ela até entrou um pouquinho na terra, o pedregulho estava um pouco mais logo ali no comecinho da terra, deu uma de que ia germinar, mas não tinha raiz profunda, morreu. Ou seja, tinha até um entusiasmo. As daninhas, caiu entre as ervas daninhas, irmão, é aquela que recebe a mensagem, mas tem receio que esta mensagem possa causar danos no meio de sua família, possa trazer prejuízo no meio dos seus amigos ou convívios familiares, e a preocupação dessa pessoa em trazer algum tipo de escândalo para si, ela não está preocupada com para si, acaba sufocando e o evangelho não prospera. Quantos, irmãos, que não ouviu a mensagem do evangelho até da sua boca? E ela sentiu o impacto, ela entendeu o evangelho, mas quando ela volta para dentro de casa, ela tem receio de falar a verdade, ou vê uma conversa entre os parentes, ela sabe que está errado, mas ele não fala com medo de desagradar os amigos e os parentes, e ali a mensagem do evangelho vai ficando sufocada dentro dessa pessoa, e com um pouco, ela não tem mais o evangelho dentro dela, tem uma semente vazia, porque não germinou. De ontem para hoje, recebi um casal de irmãos aqui em casa, o irmão Lisomar, a esposa, e conversando,
Ele falou: irmão Josafá, eu não aguento ficar sem falar do evangelho. Aonde eu paro, eu falo do evangelho. Até no meio dos meus parentes, eu não consigo, eu tenho que falar. Esse é o evangelho. Essa é a pessoa, irmão, que chuta a erva daninha. Não, a erva daninha aqui não vai sufocar o evangelho, não. Ele vai crescer. Então, irmão, muitas das vezes a gente vai dobrar o joelho, orar, pedir para Deus fazer a obra com o parente A ou com o parente B, mas a gente não tem coragem de levar a mensagem e jogar a semente na terra com medo do resultado que ela possa produzir. Irmão, a mensagem e a semente é de Deus, não é sua. Se são filhos de Deus ou não, só Deus é quem sabe. Mas se você não lança a semente, suas orações são vãs. Se você não lança a sua semente, se você não anuncia o evangelho, se você tem vergonha do evangelho de Jesus Cristo, suas orações são vazias. As suas orações não terão efeito algum, porque se você não faz a sua parte, não tem como pedir que Deus faça a dele. É simplesmente uma matemática. Nós precisamos fazer. Se Jesus Cristo estivesse pensando como nós, irmão, e tivesse vergonha de falar do evangelho de Deus, se Jesus Cristo estivesse preocupado com seus irmãos, não, eles vão ficar tristes comigo, eu não quero que eles me abandonem, então eu não vou falar do reino de Deus, eu vou esperar a hora de falar, a hora que eu estiver sozinho com a pessoa sozinha, aí eu vou falar do evangelho. Se Jesus Cristo tivesse feito isso, irmão, nós não estaríamos aqui hoje. Às vezes muito de nós nem vivo estava. Tinha morrido dentro de um boteco, tinha morrido dentro de um passeio nas madrugadas, dirigindo um carro embriagado. Tinha acontecido muita coisa, mas não. Jesus Cristo falou: eu estou aqui para fazer a vontade de meu Pai que está no céu. Os irmãos se escandalizaram com ele, não quiseram ficar nem perto dele. Vai você quer ser conhecido, vai você para lá, a gente vai ficar por aqui. E Jesus Cristo anunciou, e todos aqueles que carregarem a mensagem, e esta semente vai passar pelas mesmas situações, porque aquele povo não era ódio de Jesus, eles tinham ódio, era da mensagem que Jesus estava levando. O ódio era da verdade, irmão. A verdade, ela vem arrancando tudo aquilo que não pertence a Deus. E todos esses que levarem a mensagem que Jesus Cristo levou, os mesmos demônios, as mesmas lutas vão se levantar contra nós, irmão. Mas assim como Deus deu força e condição para Jesus Cristo, Ele vai nos ajudar também. A gente só não pode se envergonhar, irmão. A gente não pode se vergonhar. E à medida que você se esforça, à medida que você vai perdendo a vergonha, à medida que você fala: não, eu amo meu Jesus e eu vou fazer a vontade de Deus, é quando você está empurrando as suas raízes cada vez mais profundo. E quanto mais fundo, irmão, pode vir sol, pode vir chuva, pode vir vento, pode até arrancar as folhas que estão em você, irmão, mas não te tira do lugar, porque a raiz está funda, está plantada cada vez mais no fundo. Pode vir doença, pode vir câncer, pode vir a família abandonar, você está firme em Jesus Cristo. E é isso o que Deus se agrada. Irmão, fica feliz você ser perseguido ou ignorado por estar falando a verdade, irmão. Tem gente nesse mundo que passa o que você está passando por mentir. Ele engana, ele mente, as pessoas não gostam dele, não tem retorno algum. E você está aborrecido ou preocupado porque está falando a verdade, irmão. A verdade foi Jesus que falou: se te perseguem ou se te ignoram por você estar pregando a verdade, alegrai-vos. Sabe por que ele falou isso? Porque grande será o vosso galardão no céu. Olha que bênção, irmão. Eu falo isso da minha vida mesmo, né? Para falar da forma que a gente fala, pregar e tudo, é porque eu já chutei as ervas daninhas para bem longe, faz muito tempo. Falei: não vai me sufocar, de jeito maneira. Porque a minha família, irmão, e a sua família, por mais que te ama, vão te abandonar numa cova dentro de um cemitério. E depois dali, só Jesus pode te ajudar. Só Cristo.
E se você teve vergonha dele aqui, se você não teve coragem de falar do evangelho, se você não teve coragem de espalhar essa semente aqui, ele também disse: aquele que se envergonhar de mim, eu também me envergonharei dele diante dos anjos do meu Pai. Irmão, isso é passageiro, irmão. Isso aqui é passageiro. Não lute por essa vida. Que a gente é como a erva do campo. A erva tá lá, bonitinha. Daqui a pouco passa alguém, pisa nela, vai embora, acabou a erva. Somos nós, irmão. Eu tô aqui bonitinho. Amanhã eu não sei nem onde eu tô mais. Aqui tudo é passageiro. E aí, irmão, nós temos a quarta semente. É aquela que é lançada e ela caiu em boa terra. E o que aconteceu com essa quarta semente? Presta atenção. Tudo o inverso que aconteceu com as outras três. Tudo ao contrário, irmão. Ou seja, né, ela ganhou raiz, se aprofundou na terra, né? Ela não ficou só empolgada de momento, ela realmente pegou cada vez mais amor por Jesus, ela desenvolveu por Jesus, e quando as ervas daninhas chegou, ela falou: não tenho vergonha do meu Senhor, eu vou falar do meu Jesus é maravilhoso, morreu por mim. E fala com o irmão que veio aqui, é mais ou menos da minha linha: se você crer e for batizado, será salvo. Se você não crer, já está condenado. Ah, mas como assim? Eu sirvo a Deus há tantos anos. Não importa quantos anos você serve, você só será salvo se você creu de fato em Jesus como seu único e suficiente Salvador. O título de cristão, irmão, a carteirinha de uma igreja, ou o título que você carrega de ministério, não valem nada naquele dia. O que vale é se você creu em Jesus de verdade, se você entregou sua vida a Jesus Cristo, se você entendeu que a morte dele é que te salva, a morte dele é que te limpa, as suas obras não valem nada, é trapos de imundícia, o seu testemunho, você tem que enterrar ele e guardar ele quietinho lá embaixo, porque não vale nada diante de Deus. O testemunho que te purifica é o de Jesus Cristo, irmão. Bem-aventurado é aquele que guarda o testemunho de Jesus, não o nosso. Está escrito em Apocalipse 12, irmão. E a serpente, aliás, o dragão saiu para perseguir os que guardam o testemunho de Jesus. O que é guardar o testemunho de Jesus? É você sair falando que Jesus é santo, perfeito, e como inocente e justo foi morto pelos nossos pais, os nossos antecedentes. Eles penduraram Jesus na cruz, depois de humilhá-lo muito, escarnecer dele, cuspir nele, e mesmo assim ele foi para a cruz e clamou ao Pai perdão por sobre todos nós. Esse é o testemunho que nos salva. É esse testemunho que nós temos que pôr na frente de Deus. Josafá, cadê o seu testemunho? Não tenho, Senhor. Eu tenho vergonha do meu testemunho. Mas receba o testemunho do meu Salvador, Jesus Cristo. Não tem como Deus não aceitar, irmão. Nessa hora você está colocando o sangue de Jesus sobre você. Você está se cobrindo com a justificação piedosa de Jesus Cristo, irmão. E é neste momento que nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Não há condenação a quem está em Cristo Jesus. Isso é palavra de Deus. E eu não duvido 1 milímetro. Nenhum milímetro. Minha vida está entregue nas mãos de Jesus Cristo. E aqui, irmão, essa parábola caiu em boa terra. O que é? É aquele que entende, é aquele que entendeu, compreendeu, passou a amar Jesus. E agora a vida dele é Jesus. Ele quer saber mais de Jesus, ele quer ouvir mais. E ele quer se aprofundar. E ele vem no culto, ele ouve as pregações, ele coloca em prática. E ele corre para tentar salvar os seus parentes. De todos os métodos, Jesus usou todos os métodos. Qual você pode usar? Chega no seu parente, pega na mão dele e fala: você me ama? Amo, eu te amo também. Eu vou te pedir um favor. Um favor. Eu troco 10 com você. Você pode me pedir 10, mas eu peço só um. Me deixa eu falar.
me ouça por meia hora. Por favor. Eu quero falar por amor. E aí é a hora que você vai falar de Jesus. De Jesus. Se começar a falar, não, por favor, deixa eu terminar de falar. Deixa eu falar. Esses são os métodos que nós podemos usar para pedir que a pessoa ouça. Para que você possa lançar a semente, irmão. Pode até ficar irritada de momento, mas a chance dessa pessoa alcançar misericórdia também é muito grande. Ainda mais se você aplicar ou fizer uma oração junto ali com ela, né? Então, e depois disso, irmão, o Senhor Jesus seguiu falando mais parábolas, as parábolas sobre semente, sobre desenvolvimento de semente. A próxima parábola que está aqui, que Jesus Cristo fez, foi o joio e o trigo. E nessa parábola ele fala, quem tem a semente? Quem lança essa semente? O Filho de Deus. Fala, o Filho de Deus saiu a lançar a semente. Qual é o campo? É o mundo, é as pessoas, é os nossos corações. Essa semente que ele lança, que só Jesus lança, o que significa? A palavra da verdade que só Jesus tem. A palavra verdadeira só está em Jesus. E nessa mesma parábola ele está falando, o adversário saiu para lançar uma outra semente. O que é? Todo tipo de teologia que não aponta para Jesus, prometendo viradas de cativeiro, bênçãos, ou seja, é um tipo de evangelho que te prende aonde Jesus não é o foco, aonde Jesus não é o centro. Por que joio? Por que trigo? Porque as duas plantas são muito parecidas. Muitos de nós entram em igrejas por aí e você fala, não é possível que essa igreja aqui não pode ser verdadeira. Olha aqui que ordem, que decência. Olha a pessoa de um lado, do outro, tal. Aí você vai no cerne do culto, o centro, a parte áurea do culto, que é a hora de lançar semente. Qual é a semente que será lançada? É essa de Jesus, a verdadeira, dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Ou eles vão dizer, aqui é o caminho, nós somos a verdade, e ninguém vai a Deus se não for por nós? Essa mensagem é falsa. Essa mensagem não tem virtude alguma, porque aponta para si mesmo, é o homem usurpando o lugar de Jesus Cristo. E aqui Jesus Cristo, ele diz, o Filho do Homem é que saiu para levar a verdadeira semente. E a verdadeira semente só tem uma, irmão, Jesus, Jesus e Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, e ninguém vai ao Pai se não se entregar a ele. Essa é a verdadeira semente. E depois ele continua dizendo que o semeador que veio trazer a má semente, irmão, tem gente que fica chocado com isso. É o diabo. Se no local que você frequenta, você é o centro da atenção, se a pregação é para satisfazer os seus desejos e os seus anseios, é para dizer coisas que você gosta de ouvir, irmão, eu estou usando Bíblia. É o diabo que lançou essa semente. Não vem de Deus. Só tem uma semente, irmão. E a semente é essa, é apontando sempre para o Filho de Deus. E o que acontece, irmão? Os ceifeiros que fala na parábola do trigo e do joio, é os anjos. Os anjos que virão recolher. Os anjos, irmãos, presta atenção. Eles são seres espirituais, hábeis, preparados para identificar o que é joio e o que é trigo. Eles vão fazer a separação exata, correta. Então não adianta você frequentar uma igreja achando que a sua aparência, achando que os anos de devoção que você tem nessa igreja vai conseguir de alguma forma te colocar lá dentro do céu, que os anjos vão meter a mão no seu peito e falar, aparta-te daqui. Você é joio, você não é trigo. Ninguém engana, irmão. Esses ceifeiros que está falando aqui, eles foram preparados por Deus. E só entra quem creu de verdade em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Irmão, o adversário é tão terrível que nós estamos aqui 2023 anos depois de Jesus Cristo e tem que continuar pregando a mesma mensagem. Jesus
é único, suficiente, Salvador, para ver o tamanho do poder do engano, irmão. E essa mensagem era para já ter sido superada. Era para a gente estar precisando falar, mas tem que continuar falando, porque ele também combate do outro lado. As pessoas olham para aquela escola de carnaval e falam, é lá que está o adversário. Não é lá, irmão. Não é lá. Ele vai maquiar a verdade. Como? Ele vai usar aparências de verdade, caras de piedade, homens com aparência de justos, de corretos, mas o principal eles não têm, que é a mensagem do evangelho, a verdadeira semente sendo lançada, a semente que está sendo colocada no coração das pessoas, aonde faz ela brotando, olhar para Jesus, só para ele, mais ninguém. Olha para Jesus e passa a amá-lo. Se você frequenta algum lugar onde você tem veneração pelo ambiente que você frequenta, essa semente está contaminada, irmão. Sinto muito, a gente não fala isso para te machucar, é o contrário, nós estamos falando isso porque te amamos e queremos te acordar. Queremos que a mensagem entre e penetre o seu coração e ela possa germinar e dar frutos para a glória de Deus. Né? Então, irmão, na mensagem de hoje, e eu peço que vocês leiam depois, observam, tá? Jesus Cristo começa a falar aqui da mensagem, que são sementes, sementes, sementes. Ele está dando ênfase ao quê? É algo que a gente tem que lançar, é algo que a gente tem que fazer. Às vezes você fala, Senhor, faça uma obra lá, e vai só orar, mas o que é que você está fazendo? Deus já entregou na sua mão a semente, filha, leva. Depois que lançar, aí sim, dobra o teu joelho e pede chuva sobre a semente que Deus manda. Pede chuva, Senhor, manda chuva. O que é? O poder para o crescimento vem do céu. O homem joga a semente, o outro rega, mas a mágica ou o poder maravilhoso que faz a semente crescer vem do alto, vem de Deus, irmão, não vem de nós. É Deus quem faz com que aquilo brote. E melhor, e o mais maravilhoso, não é só brotar, é fazer com que as galhas encham de fruto. E isso só vem da parte de Deus, irmão. Então, na mensagem dessa parábola, na mensagem dessa palavra de hoje, irmão, raízes curtas leva à morte. Irmão, não basta você só vir aqui, ouvir a palavra e ir embora para sua casa. Se você não está fazendo nada para o reino ou para o evangelho, as suas raízes ainda estão por cima, são superficiais, irmão. Você tem que viver você mesmo para o evangelho, para o reino. Será que as pessoas conseguem olhar para você e dizer que tipo de árvore você é? Ou só consegue dizer quando você está envolvido com as outras árvores? Ah, tá lá no meio das outras, então eu sei que árvore que é. Não, irmão. Raízes curtas vem morte. Sol machuca, queima. A gente recua, a gente encolhe. Você não pode ser apenas um frequentador de um culto ou de uma denominação. Você tem que se transformar no irmão adulto, velho, que sai a semear, que sai lançar a semente. E para isso, você tem que fincar as suas raízes. Oração, lendo, colocando em prática o que você ouve, as mensagens, a palavra de Deus. Se não colocar em prática, não cria raízes profundas. Precisa criar raízes. E o conselho é, dessa pregação de hoje, viva o evangelho na sua vida. Viva, não se admire com o evangelho. O evangelho não é para ser admirado, ele é para ser vivido, é para ser colocado em prática. Não adianta chegar aqui, se emocionar e chorar, e quando sair daqui, ou seja, essa mensagem não está transformando sua vida, então logo você é uma raiz rasa, e você pode estar perto de perecer, irmão. A gente nunca sabe. O que é perecer? Não é às vezes você vai embora, você perde o entusiasmo, você perde o amor e passa e acaba se tornando às vezes um mero frequentador de culto, de igreja. Você é uma pessoa que só frequenta, não tem entusiasmo, não tem amor, irmão. Entusiasmo, amor. Sempre quando a gente anda, você não precisa andar pensando em Deus 24 horas por dia não, meu irmão.
mas na hora certa você vai lembrar que você é um cristão. Você vai lembrar, e é nessa hora que você tem que abrir a sua boca e falar de Jesus Cristo. Falar do evangelho. Vai ter momento que você vai estar dentro de uma casa, reunido com mais amigas ou com mais amigos, e eles estão ali no engano, e você sabe que eles estão no engano, e vão virar para você e vão te fazer pergunta, e essa hora você tem que abrir a sua boca e lançar a preciosa semente que você está carregando. Você tem que abrir a sua boca. Você vai chover, mas Deus estará com você. Deus vai estar com você. 1 ou 2 recebem, 3 e 4 se levantam contra. Mas aquela ali vai guardar a semente. Vai ficar quieta, vai ouvir. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Alguma coisa está diferente. As palavras que essa irmã está falando é diferente do que eu já estou acostumado a ouvir. E ela vai embora. E aquilo vai começar a confrontar. Vai começar a mexer. Faz parte da perseguição, meu irmão. Minha irmã, aqui não vai ter vida mansa. Jesus Cristo, quando abria a boca, ele alimentava 1, 2, 3, meia dúzia, enquanto 1 dúzia, 2 dúzias olhavam para ele com ar de ódio, querendo matá-lo. E as mesmas coisas vai acontecer conosco. Quanto mais franco você for, quanto mais sincero você for com o evangelho, maior é a luta. Mas não tem outro caminho, irmão. Não tem meio termo. Ou você vai com força e com tudo, ou você não vai. Não tem outro caminho. Ou você vai e fala, ou você vai virar morno. Não tem outro caminho. Então, melhor você regaçar as mangas. Sabe quando você vai fazer um trabalho em casa, irmão? Você regaça as mangas, regaça as carças e fala, não, agora eu vou trabalhar, eu vou mexer na água, que eu vou jogar para tudo lá. É desse jeito que é o evangelho, irmão. Faça, irmã. E eu garanto a vocês, não como quem viu, mas pela fé, que quando nós partir daqui, você vai dizer, Senhor, valeu a pena o que nos está reservado, irmão. Paulo falou, é inefável, imensurável, não tem como eu falar, nem descrever. Vale a pena, irmão, você trocar essa sua vida cheia de dor, de tristeza, de desprezo, de sofrimento, de desemprego, de fome, trocar uma vida que não vale nada por outra eterna com o Deus Todo-Poderoso, irmão. Vale a pena. Nossa vida é passageira, 60, 70 anos. Vale a pena trocar ela, né? Então, a mensagem de hoje, irmão, aprofunda as suas raízes. Aprofunda-se. E você vai aprofundar colocando o evangelho em prática, falando de Jesus e vivendo como um cristão. Se esforça, irmão. Deus vai te abençoar. E na hora que faltar força, Ele vai acrescentar. Essa é a mensagem de hoje da palavra. Deus abençoe a todos. Passo aqui para a irmã Adriana. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória Amém. a Deus. Obrigado, Senhor, por mais essa mensagem aqui. Faz nos despertar, né, irmãos? O evangelho genuíno. Glória a Deus por isso. Só tenho a agradecer. Bom, irmãos, então agora vamos pedir para alguém que faça a oração de agradecimento, por favor. Alguém está disponível para fazer a oração de agradecimento?